baby, 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 oh, like baby, 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 oh, like baby, 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 oh, like is that you know it feel my life, baby, 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 oh, baby, 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 oh, like baby, 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 oh. Is that enough to mine? Tem os parafusos faltando. Pois então, metade do ano chegou e junto com ela a book tag dos 50%. Gente, eu ainda não estou acreditando que a gente já está na metade do ano de 2026. O mundo ia acabar em 2012, gente. E a gente tá em 2026, tipo, na metade do ano! What? Mas graças a Deus, né, gente, que o mundo, assim... Apesar de que o mundo podia ter acabado, né? Porque misericórdia, gente, que mundo é esquisito. Mas estamos aqui pra responder essa book tag. E lembrando, gente, que eu sou do contra, sou assim... eu gosto de exclusividade, sabe? Então eu dei uma mudadinha na book tag, apesar de que tem... uma outra pergunta que eu tirei e uma que eu acrescentei. E é isso, gente. Vamos responder essa book tag junto comigo. Então, enquanto eu for falando das perguntas, vocês vão respondendo comigo aqui nos comentários, que eu vou deixar todas as perguntas nos comentários fixado, na descrição do vídeo também, whatever. E é isso. E você vai respondendo aí comigo desse lado daí, que eu vou respondendo do lado de cá, tá bom? E aí, gente, vamos começar falando da primeira pergunta, que é a que eu acrescentei, que é: quantos livros você leu no ano até agora? Porque é uma pergunta que pra mim é importante, porque eu venho de uma ressaca literária que durou anos e anos e anos. Ela começou a se findar de 2023 para 2024, mas em 2024 que ela começou a ir embora mesmo. E aí, por isso que eu tô fazendo essa contabilização. Meu Deus, a gagueira já me pegou. E até agora, gente, na metade do ano, eu já li 47 livros. Gente, 47 livros. Tipo, oi? Gente, há 3 anos atrás eu estava numa ressaca literária, assim, que eu achava que eu não ia conseguir sair. Eu estava realmente achando que eu iria, assim, morrer sem conseguir ler um livro em paz direito. E morreu. E a ressaca foi-se embora. Eu já li 47 livros na metade do ano de 2026. Eu tô, assim, chocada comigo mesma. Não tava esperando. E é isso, gente. Assim, é muita coisa, tá, gente? É muita coisa que eu li. Eu confesso, tá, gente? Não precisa nem se confessar, todo mundo tá vendo. Mas assim, gente, eu sou eu. Você é você, sabe? Me conta, quantos livros que você leu no ano até agora? Gente, relaxa. Se você leu 5 livros, tá bom. De repente, você leu 5 livros, mas foram os melhores livros da sua vida. De repente, você não leu nenhum livro até agora, mas às vezes tem justificativa. Às vezes você tá trabalhando, você tá estudando, você tá focado em outra coisa e tá tudo bem, gente, tá tudo bem. Ainda tem tempo nesse ano ainda pra você ler algum livro, entendeu? Ainda tem até 31 de dezembro às 11h59. 11h59? Tem 11h59? Tem, né, gente? Daquelas que não sabem nem contar as horas. Ô, coitada. Mas enfim, relaxa, gente. Se você não leu ainda neste ano, calma, relaxa, respira, que ainda dá tempo, tá bom? Ainda dá tempo. E eu li muita coisa, gente, porque primeiramente que eu não trabalho fora da minha casa, gente. Eu trabalho pra caralho, mas não fora de casa, gente. Eu trabalho dentro da minha casa, né? Não como home office, gente, como empregada doméstica. Mentira. Também é pra tudo. Mas é porque eu cuido da casa, né? Faço comida, lavo roupa, e lavo vasilha, e limpo casa, whatever. Essas coisas aí. E eu cuido dos meus avós, né, gente, dos pais da minha mãe, que eles estão de idade, tipo, gente, meu avô tem 94 anos, você tá entendendo o que é 94 anos, entendeu? E precisam de cuidados, né, gente, então eles estão morando com a gente e eu cuido deles, entendeu? Então eu não fico o dia inteiro deitada, assim, na cama,
lendo livro também, né, gente? Mas eu tenho mais tempo na minha vida pra me ler um livro do que muita gente que tem, que pega um metrô cheio, um ônibus cheio, logo às 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, eu vou poder trabalhar, entendeu? Então a minha vida ainda tá mais fácil, por mais que não seja fácil cuidar de idoso, gente, sim, não é fácil. Eu prefiro cuidar de 275 crianças do que cuidar de um idoso. E eu não cuido só de um, eu cuido de 3. É 3 porque, assim, tem os 2 avós meus que moram junto comigo, né, com a gente, que é os pais da minha mãe, e tem a mãe do meu pai, que mora praticamente junto, gente, porque a casa dela é, assim, travessei quintal, tô na casa dela. Tanto é que eu durmo na casa da minha avó paterna todo santo dia. Tô aqui agora, gravando esse vídeo. Então, assim, é trabalhoso, gente. Mas, graças a Deus que eu tenho meus avós. Tem tanta gente que queria ter os avós e não tem, né? Não tô reclamando. E é isso, gente. Li essa quantidade de livro e é isso aí. Tô feliz comigo mesma. Gente, esse ano, pelo que eu tô vendo, eu vou realmente ultrapassar todas as vezes o meu sonho de uma pessoa que lê, de querer ler 50 livros no ano, pois eu vou ultrapassar, glória a Deus, gente, é a primeira vez que eu consegui esse feito na minha vida. Nem na época que eu estudava, gente, que eu tinha tempo pra caralho, eu nunca tinha chegado na meta de ler 50... Eita, que porca velha, rotando, querido. Perdão, gente. Eu nunca tinha chegado nessa meta de 50 livros no ano, gente. E quando a gente estuda, a gente tem um tempo a mais, né? A gente só estuda ali. Às vezes tem gente que estuda e trabalha, né, gente? Mas, tipo, gente, eu estudava, ia pra escola, eu lia tanto livro na escola e nem assim eu não chegava nos 50 livros lidos no ano, gente. Eu chegava. Não sei, talvez eu tenha chegado, é porque eu não contabilizava. Enfim, vamos chegar dessa pergunta e vamos pra próxima, né? Porque eu já falei demais. A próxima question é: os 3 melhores livros que você leu no ano até agora. E assim, gente, essa pergunta foi um tanto quanto difícil, mas também não foi tanto, porque eu já tinha meio que na minha cabeça quais que seriam esses 3 livros melhores. Primeiramente, vamos estar falando de Caraval, né, o primeiro livro da trilogia de Caraval, que eu me apaixonei, gente, eu amei, assim, a atmosfera, a ambientação, os personagens, apesar de que tem uma personagem ali que aparece mais no segundo livro, porque ela que narra as histórias e tudo mais, que eu não gostei tanto, mas eu amei, gente, Caraval, sabe, Caraval, o primeiro livro, porque assim, eu acho que a magia que a gente encontra em Caraval é diferente do bagulho que a gente encontra, da magia que a gente encontra nos outros livros de Caraval, sabe? Que é Caraval, aí temos Lendário e aí termina em Finale. Mas assim, gente, eu acho que em Caraval, que é o primeiro livro, a magia, ela tá tão assim presente que... Não sei, gente, eu amei, cara, o primeiro livro é maravilhoso, maravilhoso mesmo. Gente, eu me lembrei muito da minha adolescência, quando eu assistia, sabe, os filmes da Tinkerbell. Gente, eu lembrei de Tinkerbell, esse livro, ele tem uma vibe, assim, meio A Fantástica Fábrica de Chocolate, uma vibe circense, com Tinkerbell e essa coisa mágica e whatever, que eu amei tanto, gente. Assim... Eu queria ir pro Caraval, sabe? Eu queria ir pro Caraval. Não tá tendo como, né, gente? Não vai tá tendo como, mas eu gostaria tanto de jeito. Ai, como a vida é triste, gente. Pois eu amei Caraval. Hiper mega recomendo, gente. Uma fantasia, que tem romantasia também, tudo mais. Super, hiper mega recomendo. Eu fiz vídeo, gente. Eu acho que eu ainda não fiz vídeo. Eu tenho que fazer, né, gente, um vídeo. Até mesmo porque eu terminei Espetacular esse mês, que é o livro extra ali, com contos e whatever, uma novela, né, de Caraval. Eu vou ter que fazer um vídeo, gente, pra falar de Caraval, porque eu amei. Próximo livro, que eu amei deveras, Eu Que Nunca Conheci os Homens. Gente, esse livro eu li por causa do meu projeto, que eu já falei 275 bilhões de vezes, mas eu vou falar até o final do ano, porque ele ainda está em andamento. Ele só vai terminar quando o ano acabar. Vai ficar nessa buzinação uma hora dessa, meu querido. Quase meia-noite. Vai buzinar lá na casa da mãe Joana. Hein? Enfim. Eu Que Nunca Conheci os Homens. Eu ia falar do projeto. Que é de ler um livro de cada país da Copa. E aí, eu li esse livro pro país, né, da Bélgica. Né? A Copa já tá acabando, mas o projeto continua, tá, gente? E é isso. Inclusive, esse vídeo vai sair pós término de Copa. Muito provavelmente a Argentina vai ganhar roubando, né, esses salafráis vagabundos. E é isso.
Enfim, gente, vamos falar do livro. E aí eu li ele para o país da Bélgica e tal. E, gente, que livro que eu amei. Gente, eu terminei de ler esse livro, eu fiquei assim, ó, estatelada aqui, olhando assim pro teto, sem saber o que fazer, sem saber o que falar, sem saber o que pensar. Porque, assim, gente, o final desse livro... Gente, é tão bom. Ai, que livro bom, cara. Que livro bom. Agora eu preciso do livro físico, porque eu li no e-book, né? E, gente, que livro bom. Caraca, meu. Carambolas. Uma introspecção, assim, que o livro falou lá na minha alma, gente. Vocês têm necessidade que eu precisei, quando eu terminei de ler esse livro, eu precisei pegar, entrar no bloco de notas do meu telefone e escrever um texto sobre os sentimentos e todas as ideias e coisas que estavam se passando na minha cabeça após ter lido esse livro. Entendeu? Esse livro tem resenha aqui no canal e tal. Vou deixar na descrição pra vocês. Não sei se vocês caçam aqui também. E whatever. Mas, cara, que livro bom. Outro livro que eu amei, gente, é o livro... Como que é o nome mesmo? Gente, peraí. Stop. Nascido do Crime, gente, do Trevor Noah. Meu Deus do céu, eu tô... Gente, não sei, meu cérebro deu tilt, tá? Não repare. Gente, esse livro eu também li por causa do projeto pro país, né, da África do Sul. E, cara, que livro bom, cara. Gente, ele é uma autobiografia, né, porque o Trevor Noah é uma pessoa real. Ele é aquele comediante lá dos Estados Unidos, whatever, do Grammy, sabe? Do negócio do BTS. Até hoje eu não sei cantar essa musiquinha, gente, lá do Round 6, que ele cantou a musiquinha lá por causa do BTS lá no Grammy, whatever. Pois então, gente, é esse cara aí. E, cara, que livro. Porque ele vai contar isso, história real da vida do Trevor lá na África do Sul, na época do Apartheid. Ai, você já viu, né, gente? Nossa, que livro maravilhoso, gente. Olha! Ai, que livro bom, cara. Amei. Super, hiper, mega recomendo. Leiam esse livro. Leia. Só pega e lê. Não me pergunte nada, não só lê, tá bom? Dela mesmo. As melhores continuações que você leu no ano até agora. E, gente... Essa é a primeira vez em toda a minha vida de leitora que eu, até que enfim, li continuações. Gente, porque eu só pego o livro, começo as séries e nunca continuo. Mas esse ano o negócio deu certo, gente. Deu bom e eu li. Eu terminei, né, a série Blackwater. E o melhor livro dessa série... Na verdade, todos os livros são bons, gente. Mas eu amei a finalização da série, que termina com o livro A Chuva. A Chuva, meu Deus, tá falando pra dentro, menina, ó, fala pra fora. Eu, hein? Enfim, esse livro, gente, foi maravilhoso. Gente, fechou a série maravilhosamente bem. Gente, o que não sei o que Michael McDowell, já até esqueci o nome do autor, mas enfim, esse homem fez nesses livros, gente, ó, que sabor, gente, que sabor. Gente, muito bom. E esse livro, ele finalizou tão bem o negócio, eu não posso falar porque... né, é o último livro da série, mas, gente, finalizou o negócio ali tão bem que, assim, não tem como eu não falar o quanto que foi maravilhoso, entendeu? Gente, não tem um livro ruim dessa série, então tu pega e lê. E leia um atrás do outro, porque eles são sequenciais, entendeu? Então, se você lê o primeiro livro esse ano e lê o segundo livro só ano que vem, e assim você ficar lendo, gente, com essa janela de tempo muito grande entre os livros, você não vai nem gostar dos livros, porque você vai ter esquecido os acontecimentos do outro livro, quando você pega o outro pra ler, e como é que vai ser, né? Então, leia sequencialmente um atrás do outro. Amei, gente. Aí eu falei mal, mas não falei mal, gente, né, de Caraval, mas eu vou falar aqui de Finale, que é o último livro, né, da trilogia, e eu gostei muito, gente, porque ele fecha muitas coisas ali, apesar de que teve uma única coisinha, gente, que me decepcionou, porque a autora, ela colocou um negócio ali, que eu não posso falar o que é, que dá abertura
né? Gente, não é um plot, mas é uma informação ali que foi acontecendo conforme os personagens vão vivendo ali, vão escolhendo as coisas ali dentro do livro. E a personagem ali, ela faz uma escolha que futuramente teria consequência no negócio ali. Só que não mostra essa consequência da escolha dela, entendeu? Que tá, ela escolheu agora, mas vai ter consequência lá no futuro. E isso não é mostrado pra gente no livro. E aí eu fiquei com esperanças, gente, de que fosse ter alguma coisa aí espetacular, que é a novela aí de Carvo, né, gente? É uma novela que bem curtinha, gente, um livro bem curtinho, 200 e pouquinhas páginas. E aí eu achei que poderia ter alguma coisa nesse livro e não teve nada. E aí eu fiquei... Gente, eu fiquei triste, eu fiquei assim, sabe, amargurada, porque, gente, meu espírito de fofoqueira, meu espírito não, porque eu não sou fofoqueira, tá? Repreendido em nome de Jesus. Mas assim, aquela pulguinha atrás da orelha de fofoca que existe dentro de mim, gente, tá aqui, ó. Tá aqui roçando o negócio. A vontade que eu tô de ir lá na casa da Stephanie e perguntar pra ela o que diabos que foi que aconteceu, mandar ela escrever o bagulho pra mim. Vocês não estão entendendo, gente. Ai, que ódio, viu? Odiei. Mas amei também. Ai, gente, é bom, tá? Mas só tem essa coisa que me desagradou. Por isso que o livro foi 4 estrelas e meia. Enfim, próximo livro que eu amei, que também é o último livro de série. Gente, eu adorei os últimos livros das séries, né, gente? Ai, que bom, graças a Deus, porque concluíram bem as séries, né, gente? Porque imagina, você leu o livro todinho pra chegar no último livro, o autor fazer merda. Nossa, Deus me livre, tá repreendido isso na minha vida em nome de Jesus. Mas vamos falar dele mesmo. A série do Lar da Senhorita Peregrine, As Desolações do Recanto do Demônio, que é o último livro da série. E, gente, ai, eu amei, gente, eu amei. Gente, pra começar que eu amei a série toda, né? Eu achava que eu nem ia gostar, porque é uma coisa... Assim, a série é uma vibe mais adolescente, né? Porque é um adolescente que é o protagonista ali. Eu acho que ele tem uns seus 16, 17 anos por aí, né? O Jacob. Mas é adolescente, né, gente? Não deixa de ser adolescente. E aí eu achei que poderia ser que eu não gostasse, porque adolescente, né, gente, assim, eu tenho um ranço de adolescente. Mas eu amei, gente, eu amei, eu me apaixonei, eu achei maravilhoso e, cara, terminou muito bem. Tem gente que não gosta, tem gente que não gosta, mas eu adorei. E é isso, não posso falar mais nada porque, né, continuação, né, gente? Não posso dar spoiler pra vocês. E aí, gente, tivemos um pequeno problema com o take original, então vamos ter que regravar essa parte do vídeo. E é isso aí. E depois a gente segue com os outros takes que eu tinha gravado antes. Enfim, a pergunta era os piores... No caso, piores não. As decepções, né, de livros que você leu até agora na metade do ano. E assim, gente, não é uma coisa de, tipo, decepção, tipo, meu Deus do céu, que coisa assim, nossa, que decepção. Não é pra tanto, mas é uma certa decepção, que foram 2 livros. Primeiramente, Nada para Ver Aqui, do Kevin Wilson. Eu li ele também por causa do projeto. Ele é um autor, né, dos Estados Unidos, e aí eu li esse livro para os Estados Unidos. E assim, gente, foi um tanto quanto decepcionante, porque eu tava botando expectativa, porque eu tinha visto muita gente falando bem desse livro. Esse livro já é velho, tem anos que a galera fala dele. E eu tinha visto muito o menino Paulo Hatz falando bem desse livro. E assim, eu tenho um gosto diferente, um pouco, não tão assim, mas um tanto quanto diferente do Paulo. E eu tava pensando que seria um livro bom, né? E ele foi um livro bom, só que não sei, gente, eu achei um livro um tanto quanto cansativo de ler, meio difícil, meio arrastado. Ele é um livro que não tem capítulos, sabe, assim, os capítulos são enormes, gente, vocês sabem que eu odeio capítulo longo. Aí o capítulo é enorme, aí não sei, gente, parece que eu não tinha ritmo de leitura, sabe? A escrita do autor, né, do Kevin Wilson, eu gostei, só que eu acho que a forma como ele estruturou o livro não ficou legal. Eu acho que ele poderia ter estruturado o livro com capítulos, né? Capítulo 1, 2, 3, 4, 5. Gente, eu prefiro 1000 vezes ler um livro que ele tem 2000 capítulos
mas que cada capítulo ali tem no máximo ali, tipo, 10 páginas, 15 páginas, estourando o limite é 15, 20 páginas um capítulo, gente, sabe? Mas capítulo pra mim tem que ter ali chegando a 8, beirando 10, 8 páginas, sabe? Não pode ser muito longo. E aí, capítulos enormes, gente, e eu não curti tanto, sabe? E foi isso a minha decepção. Achei também algumas partes um tanto quanto enroladas, tipo, ai, gente, ficava repetindo algumas coisas, então, sabe, foi um pouco decepcionante isso. Mas de resto eu gostei do livro, a história é muito boa, é muito legal, muito interessante, né, essa coisa dessas crianças que pegam fogo e tal, eu achei muito legal, até mesmo dá pra você pensar em várias coisas com relação ao livro, metáforas e tal, com relação a essa coisa das crianças pegarem fogo, achei muito legal, interessante, mas, quero ler outros livros do autor? Quero, tem um que eu não lembro o nome, mas que eu tô muito interessada em ler. Vou ler aí em algum momento, não sei quando. Daí o outro livro, gente, que foi assim... Não é que ele foi ruim, mas o fato de eu ter lido ele em espanhol foi ruim. La História del Prodigioso Erzan. Não sei nem se eu falei corretamente, mas claro que eu falei, né, gente? Eu sou latina, eu consigo falar espanhol. No caso, portunhol. Mas tá, né? Gente... Foi um livro que tem uma história muito magnífica, muito boa, sabe? Só que, porém, entretanto, todavia, não tinha ele em PTBR, porque ele não tem tradução pro Brasil, ele não tem tradução pro português. Meu Deus, que gagueira. E aí, tinha duas opções. Ou ler ele em inglês, ou ler ele em espanhol. Nossa, perdão, gente. Oh, gente, a pessoa vai fazer as coisas sem pensar. Perdão, gente. Enfim, ou ler ele em espanhol, tá? E aí eu preferi ler em espanhol e também pirateado, gente, porque não tinha outra opção. Ou eu pirateava, ou eu pirateava. Ou eu pirateava em inglês ou em espanhol. E aí eu fiquei muito triste porque não tem ele em português. Tem uma editora que eu acho que é a cara dela esse livro. Quem sabe eu não converso com a editora e ela publica esse livro no Brasil. É uma história muito boa? É muito boa. Mas o fato de eu ter lido em espanhol, gente, tinha um momento assim, que eu tava lendo o livro e começava a me dar dor de cabeça, não sei. Parece que eu saía assim de mim e ia parar no outro plano que eu não sei que plano que era. Foi um tanto quanto complicado a parte do espanhol. A minha decepção foi ter lido esse livro em espanhol e não em português. Porque é um livro muito bom. Eu quero um dia que esse livro for publicado no Brasil, eu quero ler ele em português. Vai dar certo. Eu tenho fé em Deus que vai dar certo. Algum dia esse livro vem pro Brasil. É uma história tão boa, tão interessante. A história de vida do autor também é tão interessante. Ele também foi lido pro projeto, tá, gente? Um livro de cada país da Copa. Aí eu li ele pro país do Uzbequistão e tem uma história muito legal, porque o autor do livro, ele é um fugitivo lá do Uzbequistão, porque o Uzbequistão basicamente queriam, né, o governo de lá queria, né, tirar a vida do cara. E aí ele tá, eu acho que no Reino Unido agora, parece, que ele vive lá, mas a família... Enfim, é muito interessante a história. Triste, né, gente, que o cara foi expulso do país. Na verdade, ele não foi expulso, né, ele teve que fugir. Mas é isso. Eu gostei, mas a decepção foi ter lido ele em espanhol. E aí vocês seguem aí com os takes do vídeo original, porque eu tive que regravar, tá, gente? Um beijo e segue aí assistindo. E curte o vídeo e se inscreve no canal, tá bom? Chegamos no melhor momento do vídeo, porque se tem uma coisa que eu adoro é falar mal das coisas, gente. Ai, ai. Minha língua é igual chicote. Splash, splash, splash. Ai, gente. Minha língua é igual um chicote, já. Isso tudo. Eu adoro falar mal das coisas. E agora a gente vai falar o quê? Livros que só foram ruins mesmo. Tipo assim, ele só foi ruim. Não é que, ai, decepção e tal, não sei o que. É ruim o bagulho. E aí, gente, olha, eu vou ter que estar falando de uma autora aqui, porque foram 3 livros dela que foram totalmente decepcionantes para a minha pessoa. E aí eu tô aqui, né? Gente, Freida McFadden. Vou ter que falar da Freida, né? A queridinha de muitos, mas assim...
minha nem tanto. Pra começar, o pior livro que eu li na minha vida todinha, um livro que foi assim ruim, mas ruim de ruim, A Mulher em Silêncio. Gente, o que foi isso? Gente, foi uma tentativa que eu não entendi que ela fez aqui nesse livro, uma experimentação. Ela juntou o próprio livro dela, A Empregada, com A Paciente Silenciosa e idem. Eu nem li A Paciente Silenciosa. Eu comecei a ler, mas eu não tava fluindo a leitura, porque eu comecei a ler no final do ano passado e eu já tava meio que, eu acho que a minha cabeça cheia de tanto ler e eu não consegui desenvolver na leitura. Eu deixei o livro pra mim pegar em outro momento. Tá lá aguardando. No meu Kindle, no caso. E aí, gente, mas eu conheço a narrativa e tudo mais, entendi que tinha uma similaridade ali com Paciência Silenciosa, e é claro, Verity da Colleen Hoover. Gente, Verity, ela pegou todo o enredo de Verity, colocou umas pitadas de Empregada com a Paciência Silenciosa, amassou tudo tal qual um purê de batata e tá aqui o livro pra você ler. Gente, que merda foi essa? Gente, não, é muito ruim, não leiam, tá? Assim, é um Verity da Shopee, entendeu? Se você ler o Verity e você for ler esse livro, você vai achar esse livro assim um lixo. Assim, gente, apesar de que não foi tão ruim, porque eu li o livro tal qual, como se eu estivesse ouvindo uma piada. Porque pra mim era isso. Era como se eu estivesse ouvindo uma piada. Daí vamos falar dos outros 2 livros dela que foram ruins pra caralho. O Detento. Gente, que bosta de livro foi essa, gente? Assim, personagem Songamunga. Nossa, gente, essa personagem, ela tinha uma aura de ser uma pessoa inteligente, sabe? Ela tinha um quê, assim, de que, nossa, meu Deus, eu acho que essa mulher é muito inteligente. Só que ela se provou ser a mais burra das mulheres que já foram escritas na face dessa terra. Gente, que mulher Sonsa, burra, mocoronga. entendeu? Sem contar que naquele final, gente, eu também não entendi necas de pitibiriba. Tipo, gente, do nada surgiu uma pessoa lá que, tipo assim, não, ela já tava aparecendo no livro, sim, mas, gente, ela surgiu ali e, meu Deus, que bosta, e, né, que ruim. E aí, outro livro que eu tenho que falar, gente, O Filho Perfeito. Gente, que livro ruim. Assim, não é que o livro é ruim, mas tipo, gente, eu li O Filho Perfeito e O Detento, assim, um seguido do outro praticamente. Eu li um no mês e o outro no outro. E aí, gente, talvez esse tenha sido meu erro. Não, mas não é meu erro, não. O erro tá na autora, não em mim que tô lendo o livro. Gente, olha, o final dos 2 livros é um final muito similar, cara. Assim, não é o mesmo final, mas ele pode te confundir. Tanto é que quando eu terminei, né, O Detento e O Filho Perfeito, eu fiquei misturando na minha cabeça o final dos 2 livros. Pra mim, o final de um era o final de outro, entendeu? Sendo que não era. Aí, como minha amiga Bru leu agora O Detento, aí ela veio falando do livro, eu falei, então quer dizer que o final esse final é o de O Detento e não de O Filho Perfeito. Porque também Filho Perfeito, gente, foi assim, totalmente previsível, né? E o final ali, gente, foi assim, não foi tão ruim, gente, tá? O final é um final até bom, só que, tendo em vista que O Detento teve uma similaridade muito grande entre esses 2 livros, porque nesses 2 livros, gente, as protagonistas têm filhos, entendeu? Aí você entendeu o negócio da confusão, né? Porque a Frida, ela tem uma receita de bolo, né, pra poder fazer os livros, e ela utiliza essa receita pra todos os livros. E aí todos os livros ficam iguais. Nenhum tem uma coisa diferente, tipo um chocolate, uma baunilha, um morango, uma cereja, uma coisa ali pra diferenciar o bolo, sabe? É tudo a mesma massa, o mesmo recheio, a mesma cobertura, é tudo mais do mesmo. E aí é ruim, né? É isso, gente. Não tenho mais nada a declarar. Já falamos de livros ruins, né? Agora vamos falar o quê? O livro que mais te surpreendeu no ano até agora. E aí, gente, eu vou falar
de Nascido do Crime, de Trevor Noah, de novo, porque esse livro ele me surpreendeu pelo fato de que eu nunca li nem biografia, gente. Biografia, assim, o mais perto que eu cheguei de ler biografia foi, tipo, as histórias de Jesus na Bíblia, né? Que são contadas ali por outras pessoas e tal. Mateus, Lucas e tal. O mais perto de biografia que eu cheguei foi as histórias de Jesus dentro da Bíblia. Porque de resto, gente, livro de biografia, nunca nem vi. Nunca nem cheguei perto, nunca nem relei perto. E aí eu li esse livro, que ele não é uma biografia, porque biografia vem de uma pessoa, uma outra pessoa escrevendo um livro sobre você, e não é aqui o caso, é uma autobiografia, né, como eu já disse, o Trevor falando sobre ele mesmo, sobre a vida dele mesmo. E, gente, putz. Eu acho que esse livro talvez se encaixasse melhor numa questão de livro de memórias, né? Mas memórias não seria livro de gente morta que escreveu o negócio ali e depois foi publicado? Aí, sei lá, gente, tem que pesquisar sobre esse termo livro de memórias pra mim ter esse embasamento, porque eu não sei. Mas enfim, gente, eu amei mesmo. Assim, eu não tava esperando que eu fosse gostar tanto de um livro dessa temática, sabe? Desse gênero. E eu acabei gostando tanto que eu quero procurar outros livros, assim, pra poder ler. E é isso, gente. Eu não tenho mais nada a declarar, porque esse livro é perfeito, gente. É perfeito, maravilhoso. Eu acho que talvez ele surja aqui durante esse vídeo, mas algumas outras vezes, porque é isso, gente. Um livro bom, a gente tem que falar 375 bilhões de vezes, porque é sobre isso, gente. A gente tem que falar daquilo que é bom. E falando em o que é bom, você já curtiu esse vídeo? Se inscreveu nesse canal? Ainda não? Oh my goodness, Jesus, o que você está esperando, meu amor? Você tá até aqui, até agora, e você não se inscreveu no canal e nem curtiu esse vídeo? Pois faz o favor de se inscrever e curtir o vídeo, tá bom? Agora vamos continuar. Próxima, novo autor favorito. Um autor que lançou seu primeiro livro recentemente ou que você leu este ano. E aí, gente, eu tenho vários autores favoritos novos, porque, né, gente... Ai, assim, eu sou uma pessoa facilmente gostável das coisas, gente. Eu gosto das coisas, assim, com muita facilidade. Mentira, que também não é pra tanto, mas, assim... Se eu gostei do livro, automaticamente eu vou gostar do autor. Então, vamos falar de Stephanie Garber, que é autora de Caraval. Gente, eu amei Caraval. Então, assim, automaticamente ela se tornou uma autora favorita. Até porque eu li 4 livros dela, né? E vou ler os outros, mais 3. Porque eu vou ler, né, A Balada dos Felizes para Sempre, Coração Partido. Ai, gente, a trilogia do Coração Partido, vou ler. Muito provavelmente mês que vem, eu e Bruna vamos ler, porque... a gente fez leitura conjunta de Caraval, então vamos fazer a leitura conjunta também da trilogia que pós-Caraval. E, gente, eu amei, menina Stephanie Garber. Um beijo pra você, você tem o meu coração. Vamos estar falando também de Raisin Riggs, porque eu amei todos os livros de O Lar da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares. E eu não sei, gente, eu não fui atrás da informação de saber se ele tem mais livros além desses. Mas eu espero que tenha. E que tenha publicado no Brasil, porque eu quero ler. Imagina se não tiver, gente. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida, gente? Mas foi um autor favorito. Se ele não tiver outras coisas lançadas, gente, ele pode lançar amanhã algum livro. Eu vou estar lá, ó, fielmente indo atrás do livro pra poder ler. Assim, nem tanto, né, gente? Porque na época de lançamento o livro é caro pra cacete. Então, assim, eu vou estar adquirindo depois, né? Que, né, também não tô louca. E é isso. Outro autor que eu gostei muito, Michael McDowell. Gente, todos os livros da série de Blackwater é maravilhoso. Eu amei muito. Então é claro que ele é meu favorito, meu novo autor favoritado. E também eu espero que tenha outros livros publicados e que tenha aqui no Brasil, porque eu quero ler. Eu quero ler o negócio. Então vai ter que tá tendo no Brasil, porque senão como é que eu leio, né? Gente, imagina. Aí eu vou atrás dos livros e não tem. Ai, gente, eu vou chorar tanto. Ai, eu vou ficar tão chateada. Ai, gente, é tão ruim, né? Quando acontece isso, que às vezes você descobre um novo autor favorito e aí ele não tem mais livros publicados. E aí, como é que você faz? Sente e chora, né? Porque não tem mais o que fazer. E também, gente, outra autora que eu tava quase esquecendo de dizer, Catherine Center,
que é autora de A Guarda-Costas. Gente, eu amei este livro. Gente, uma comédia romântica gostosinha de se ler. Eu quero ler outro livro dela. Gente, é alguma coisa no Roteiro do Amor. Ah, sei lá como é que é o nome do livro, gente. Mas tem um outro livro dela aí que eu já tô assim, ó, de olhos pra poder ler. E é isso, gente. Mas assim, eu vou deixar pra um momento onde eu estiver precisando de ler uma comédia assim romântica. Aí eu vou ler esse livro. Não sei, talvez pro final do ano, pro início do ano que vem, sabe? Quando eu tiver meio assim de ressaca literária, acho que vai ser maravilhoso. Pegar esse livro pra poder ler, né? Algum livro dessa autora, porque eu amei. É a Guarda-Costas, então eu boto fé que os outros livros vão ser bom. Ah, se só leu só um livro e já tá falando que ela é a favorita, gente? Sim, sabe? Eu confio no meu taco, no meu faro de detectar livro bom e autor bom. Entendeu? Eu confio em mim, porque eu só gosto de coisa boa, entendeu? Só gosto. E é isso. Tópico sensibilíssimo. Um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre. E assim, gente, eu não sou uma pessoa de chorar tanto com livros, sabe, gente? Eu me emociono. Sim, mas chorar, de me debulhar em lágrimas, não tanto. Mas aconteceu-me, né, que eu chorei horrores, gente, lendo Nascido do Crime, do Trevor Noah. Cara, vocês não estão entendendo o que foi isso. Gente, eu tava lendo esse livro E eu estava de TPM. Aí vocês, meninas, mulheres, garotas, vão me entender. Porque, gente, eu de TPM lendo esse livro. Gente, as minhas emoções, elas afloraram tanto, gente, que eu assim... Ai, gente, eu chorei horrores, sabe? Porque eu sofria muito bullying na época da escola. Então, eu senti muitas dores do Trevor, porque ele tava sofrendo bullying e coisas também por causa dele ser negro e tudo mais. Que tava acontecendo com ele. Gente, eu senti tantas dores dele. E, gente, teve tantos momentos que eu chorei de me debulhar. Gente, eu chorei de tipo... de soluçar, gente, de perder o fôlego. Vocês não estão entendendo o que foi isso, gente? Eu tô deitada aqui na minha cama, aqui, ó. E tipo... Gente, oh, eu caindo. Gente, o coquinho na minha mão lendo. E eu aqui, eu não acredito que isso aconteceu com o Trevor. Gente, eu tava quase indo na DM do Trevor mandar uma mensagem pra ele, assim, chorando. Tá chorando, dizendo, ai, Trevor, tadinho de você naquele dia. Ai, meu Deus, e tipo, sabe? Ai, gente. Gente, eu chorei tanto com o pé da bunda que ele levou menina. Ai, gente, vocês não estão entendendo tanto que eu chorei. Gente do céu, meu Deus. Gente, se eu conto isso pro Trevor, essa cena deu aqui deitada na minha cama, lendo o livro e chorando. Ele vai rir tanto da minha cara, gente, porque eu chorei. E eu não só chorei, gente. Você acha que eu só chorei, tipo assim, ai, tadinho dele? Não. Ainda passei a humilhação de chorar e falar, ai, meu Deus, coitado do Trevor. Não tem problema não, Trevor. Eu caso com você, tá bom? E eu fui no Instagram, menina louca, maluca. Vim, né, pro Google pesquisar se ele era casado, se ele tava namorando, whatever. Assim, não sei se o Google me deu a informação correta, mas segundo o Google ele não é casado. Talvez ele tenha namorada, mas casado não. E aí, gente, aí que eu chorei mesmo. Gente, imagina eu lendo o livro. Imagina a cena, eu aqui de madrugada, ele tá na minha cama, lendo o livro. Vou pro Google, pesquiso que ele não é casado. E aí que eu me debulhei em lágrimas, porque eu falei, gente, ninguém quer casar com ele só porque ele é preto. Foi esse o pensamento que eu tive na minha cabeça. Racista? Não, realista, né, gente? Oxi, é claro que a gente tá... Que mundo que a gente tá vivendo, gente? É claro, os negros, eles sofrem exclusão a vida toda. E aí, gente, a galera aí, você acha que, principalmente galera aí de família, você acha que vai querer casar as filhas dele com o negão? Não quer. O negão, ele tem esse preconceito com ele, de que ele é marginal, que ele é bandido, que ele é vagabundo. Oxi, eu, hein? Que mundo você tá vivendo? Porque eu tô vivendo esse mundo maluco aí, né?
Não deveria ser assim, mas é. E aí, gente, eu chorei tanto. Eu falava assim, gente, oh Deus. Gente, Deus, eu acho que riu tanto da minha cara nesse dia, mas tanto. Deve ter gravação lá no céu desse dia. Ele deve passar isso no dia do juízo final só pra rir da minha cara, pra todo mundo rir. Porque, gente, que cena. Eu aqui, Deus do céu, coitadinho dele. Não é casado, ninguém quer casar com ele. Deus, eu me sacrifico. Eu me ofereço como tributo. Eu caso com ele. Pra começar aqui, ele é lindo. É homem bonito do caralho. Homem bonito. E ele ainda é engraçadinho, gente. Ele é humorista. Ai, Deus, eu caso com ele. Não tem problema. Que ele tem o dobro da minha idade. Eu tenho 20 e poucos anos. Ele tem já quase 50, não tem problema. Gente, eu chorei tanto. Nossa, vocês não estão entendendo. Me humilhei aqui. Mas é isso, gente. Eu acho que eu nunca tinha chorado tanto com um livro quanto eu chorei com esse, gente. É Os Hormônios da TPM, gente. Literalmente, eles te humilham. Gente, ainda bem que o Instagram também desativou aquela função de você poder mandar mensagem pra qualquer pessoa, assim, principalmente famoso. Porque imagina se eu tivesse mandado uma mensagem pro Trevor. Socorro Deus, ainda bem que não me aconteceu. Aí a gente sai da tristeza e vem aqui pra alegria, né, gente? Um livro que te fez sorrir nesse primeiro semestre. E aí, gente, eu tenho que falar dele, né, gente? A Guarda-Costas da Catherine Center, porque, gente... Que comédiazinha romântica gostosinha, gente. Que comédia romântica gostosinha. Assim, no início a gente tem um chifre ali, né, acontecendo, sim. Mas, né... O negócio da traição e tal, sim. Mas daí, gente, a gente esquece essa traição e a gente bola pra frente e vamos pra comédia romântica, pra parte da comédia romântica. Gente, ó, que delícia, que maravilhoso. E assim, eu adorei mais ainda porque vai ter adaptação. Gente, a adaptação vai ser este ano. E foi por isso que eu li o livro, na verdade, né? Porque ia ter adaptação com ele, ninguém mais, ninguém menos do que Jared Padalecki. Gente, eu quase que eu falei o nome do personagem do livro. Porque no livro, o nome do personagem é Jack Stapleton. E né, é o Jared que vai fazer o personagem. E eu tô assim... Chubirão, dum, dum, chubirão, dum, chubirão, dum, dum. Gente... Eu tô preparadíssima pra ver esse filme. Ai, gente, é isso. Eu fiquei muito feliz com esse livro, gente. Eu dava gargalhada, eu ficava assim... Ai, menina, nossa, sério que você vai ter que dormir no mesmo quarto que ele? Ai, que delícia. Ai, gente, aconteceu alguma coisa assim, tipo... Ai, ela tava andando ali, no negócio ali, ai, ela tava cansada. E ele pegava, falava assim, vem, querida, sobe aqui na minha carcunda que eu vou te carregar. E eu... E é isso, gente. Lê o livro, gente, que lê. Aí você vai entender os seus surtos. Ai, gente, recomendo. Recomendadíssimo. Inclusive, eu também tenho um vídeo pra falar só desse livro aqui no canal. Gente, eu fiz uma resenha pra poder te convencer a ler o livro. Vai lá assistir. E vai ler o livro, né, gente? É lógico. Para essas outras perguntas, gente, vamos de colinha aqui, porque senão eu não vou saber responder. Meu Deus, que gagueira. Volta pro JK. Enfim. Meu Deus do céu. Volta pro JK. Volta pro JK. Sai de mim, gagueira. Eu, hein? Pergunta. Algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito? Gente, todos os lançamentos, porque eu não li lançamento algum, né? Todos não, né, gente? Porque lançou muita coisa. Não é tudo que eu tô interessada em ler. Mas, assim, alguns lançamentos que eu estava de olho eu não li. E muito provavelmente vou ler também só ano que vem, né, gente? Porque esse ano eu tô com o meu projeto de leitura em andamento e eu não vou abandonar o meu projeto. Quero levar ele até o fim de dezembro. Mas tem alguns livros aí que eu estou de olho. Não sei sinopse dos livros, tá, gente? Se eu souber também, em algum momento que eu soube, eu já me esqueci, eu só vou citar o nome dos livros aqui pra vocês, tá? O livro O Último Voo, que eu vi
parece que ele tem uma coisa ali meio thriller, meio suspense, com uma coisa meio distópica, né? Então, não sei direito, voz da minha cabeça. Outro livro, 3 dias em junho, que gostei da capa, quero ler. Eu geralmente escolho minhas leituras pela capa, gente, porque eu não leio sinopse. E é isso. Próximo livro, 6 dias em Bombay, não sei se eu falei o nome certo, mas a capa do livro tá aí pra vocês verem. E eu amei essa capa, gente. Olha que capa linda, capa chique, assim, me remete a uma chiqueza. Quero muito ler esse livro. Outro livro, Vendemos Nossas Almas, porque eu gostei do título e a capa também é legal. E eu acho que tem uma vibe meio de suspense nesse livro também, talvez uma coisa meio distópica, meio terror, não sei. Gostei, quero ler. Outro livro, As 3 Vidas de Kate Kay, porque eu gostei do nome da personagem, gente. Kate Kay, sei lá, me remete a uma coisa meio, uma vibe meio anos 2000, sabe? Gostei da capa também. Tá querendo ler. Aí a outra pergunta é o livro mais aguardado do segundo semestre. E é claro que assim, gente, eu nunca consigo falar de uma coisa só, então vamos estar falando de vários livros desse segundo semestre que vão ser lançados, que eu tô de olho, que eu só vou ler ano que vem também. Primeiro, História de Taipei, que é da autora lá de Babel, de A Guerra da Papoula também. A Guerra da Papoula também é dela, né? Yellowface e tal, esses livros aí. E aí, eu acho que esse livro dela que tava tendo polêmica sobre o livro, né? O livro nem lançou, já tava tendo polêmica, né, gente? Falando coisas e tal. Por causa que tinha um personagem, parece que israelense no livro. Não é? Gente, enfim, eu acho que é. Aí eu tô querendo ler. Eu não li nenhum dos outros livros dela, vou ler esse, mentira, vou estar lendo nada, vou ler os outros livros dela anterior. Esse daqui vai estar ficando pra depois também. Aí, outro livro que eu achei interessante, que não sei se eu vou estar conseguindo falar o nome direito, gente, mas tentarei. A Espada de Kai-Jen, sei lá como é que é o nome, gente. Esse livro aí, gostei da capa. Pareceu uma coisa meio fantasia e tal. Vou estar querendo ler. Outro livro, Bons Tempos, Yesteryear. Sei lá se eu falei certo, gente. Gostei da capa, quero ler. Motivos pelos quais eu quero ler o livro. Gostei da capa. A gente fazer o que? É assim que eu escolho os meus livros. Próximo livro aí, Anatomia de um Crime. Preciso falar muita coisa? Não precisa, gente. Suspense, quero ler. Outro livro também, último, Como Escrever uma História de Amor. Porque, assim, né, romancezinho, provavelmente uma comédia romântica, então eu tô querendo ler. E é claro que tem outros livros aí que vão estar no radar, sim, mas tá esses livros aí pra gente citar. Gente, próxima pergunta, que é maravilhosa, gente, sim, eu amo. E assim, sempre vou estar respondendo essa pergunta, tá, gente? Que é a sua quedinha por ser personagem fictício mais recente. E assim, gente, eu sempre estou apaixonada pelos personagens dos livros que eu leio, porque eu sou simples e romântico, gente. Eu sou assim, sabe? Ai, gente, eu sou tão romântica. E é isso, gente. Eu sempre tô apaixonada pelos boys dos livros que eu leio. E eu vou citar aqui alguns, tá, gente? Porque eu não consegui escolher só um. Então eu vou citar vários. E é isso, gente. Primeiramente, vamos estar falando de Lenda e Julian de Caraval. Gente, quem leu Caraval vai entender a minha queda pelo Lenda e pelo Julian. O Julian é um personagem que tá ali, ele já tá mostrando ali a cara dele pra gente no início do livro e tal, mas o Lenda não. Ele é aquele boy misterioso, porque o Lenda, ele é o dono do Caraval e ninguém conhece ele. E aí, é claro que eu vou ter uma queda, um crush pelo personagem que eu nunca nem vi a cara. Porque eu sou dessa, gente. Adorei. Dito isso, adorei, amei. Ai, gente. Ai, amei. Aí, outro, né, gente? Porque essa autora, ela tem o dom de escrever homens que eu quero.
vamos falar de Leon, do livro Desencantada, que é um dos livros aí da saga de Perdida, da menina Karina Ricci. Ai, gente, que homem maravilhoso. Ele é um homem do mar, entendeu? Ele é um marinheiro. Eu preciso falar uma coisa, gente. Ele é um homem do mar, gente. Ele é marinheiro. E ele tem aquela... Ele é assim, moreninho, entendeu? Queimadinho do sol. E... ai, gente, que maravilhoso que esse homem, assim, um tanto quanto cabeça dura, assim, mas lindo, maravilhoso, gente. Ele é bonito, é o que importa. Aí vamos estar falando de outros personagens da menina Karina Ricci. Vamos falar de Samuel e Alexander de Indomada, que é o último livro da série de Perdida. Gente... oh my goodness, Jesus. Gente, que homens, que homens, que homens. Gente. Ai, gente, é tão bom, sabe? Eu amo tanto ler os livros da menina Karina Ricci, porque eu sempre me apaixono pelos boys que ela escreve, gente. Gente, como pode uma autora ter esse dom de escrever homens que eu totalmente ficaria? Ai, gente, ela tem o dom. Ela tem o dom. Maravilhosa. Não posso estar falando muita coisa, né, gente? Mas é isso. E é claro, gente. É claro. O Jack Stapleton de A Guarda-Costas. Gente, que homem. Gente, eu tô preparada. Eu tô preparada. Na verdade, eu não tô muito preparada, mas eu tô, porque em Supernatural tem tanta, né, cena do Sam sem camisa. Gente, eu tô louca pra ver a cena dele abrindo a porta. O personagem Jake Stapleton, no livro, onde ele abre a porta e dá de cara com a mulher assim, ó. E ele tá com a toalhinha na cintura. Ele saiu do banho e ele tá com a toalha aqui na cintura, assim, amarrada, assim, ó. Ai, gente. Ai, eu vou estar vendo essa cena no filme com o Jared Padalecki da atualidade. Porque eu já tava acostumada de ver o Jared Padalecki lá de Supernatural. Agora eu vou ver o Jared Padalecki da atualidade. A cena que a mulher dele, a esposa dele, vê todos os dias quando esse homem termina de tomar banho. Eu espero que tenha essa cena no filme. Eu espero genuinamente que tenha. Ai, gente, se não tiver, vai ser uma decepção tão grande. Ai, Deus me livre, Deus me defenderá, tá repreendido. Próximo boy, né, gente? Último. Darcy, gente, o Mr. Darcy de Orgulho e Preconceito. Gente, eu preciso falar alguma coisa? Eu não preciso falar nada, gente. Ai, o Mr. Darcy maravilhoso, rico, né? Porque o homem tem dinheiro. E assim, o homem é rico, bonito, assim, meio mal-humorado, mas tudo compensa pela beleza dele. Ai, gente, ai, como eu amo ser uma garota. I'm just a girl in the world. Ai, gente, ai, Deus, muito obrigada por ter me feito mulher, porque, gente, eu não saberia viver a minha vida sem ler um livro e já surtar com o boy do livro, gente. Ai, no mínimo, eu teria que ser gay. Eu teria que ser uma gay, gente. Porque senão, como que eu ia conseguir viver minha vida, gente? Uma vida chata de homem. Ai, gente, por favor, né? Ai, dá licença. Ai, gente, eu amo ser uma girl. Ai, Deus, muito obrigada. O Senhor arrasou quando o Senhor foi me fazer, Deus. Thank you. E é isso, gente. Esses são os meus crushes deste ano. Muito provavelmente no final do ano eu vou ter que estar... Ai, que gagueira da mulete. Volta pro JK. Volta pro JK. Jesus. Enfim, provavelmente no final do ano eu vou estar tendo a necessidade de repetir essa pergunta, porque, gente, vai ter tanto crush daqui até o final do ano. Ai, gente, aguardem. Se vocês quiserem, no final do ano, eu posso fazer um vídeo pra vocês com todos os meus crushes do ano. Gente, nossa, vai ser um vídeo maravilhoso, né? Vou anotar essa ideia. Peraí, deixa eu até anotar aqui, ó.
Eu vou anotar. Peraí, eu vou anotar e aí eu continuo com vocês, porque senão eu vou esquecer. Dito isso, ideia anotada, continuamos com o vídeo. E vamos para as próximas perguntas, que é seu personagem favorito mais recente. E aí, gente, vou estar sendo repetitiva e vou falar de Carol de novo, porque tem vários personagens favoritos aqui. A Scarlett, que é a protagonista do primeiro livro, né, gente? Amei Scarlett, maravilhosa, diva, entendeu? Divônica, arrasou. O Lenda é óbvio, né, gente? O Lenda, ele é maravilhoso. Gente, uma vibe, uma aura que esse homem tem, entendeu? Maravilhoso. E o Julian também, né, gente? Porque o Julian, por mais que, assim, a gente tenha um ranço dele em certos momentos, pelo menos, assim, em certos momentos eu tive um ranço, fiquei desconfiada dele e tudo mais, mas eu também amei. E é isso, gente. Ai, Ana, mas você não vai falar da Donatella? Não, gente, porque eu não gostei da Donatella, eu achei ela muito chata. Assim, meio sonsa, sabe? Não gostei tanto, então vou estar deixando ela de lado. Daí, gente, vou ter que estar falando dos personagens que, assim, são do livro e da série do Lar da Senhorita Peregrine, porque eu amei, gente, esses personagens, que é o Jacob, né, que ele é o protagonista dos livros, né, os livros são passados ali na visão do menino Jacob, e eu amei, gente, o Jacob, maravilhoso, lindo, 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 amei. E também falaremos do Enoch, que depois do Jacob, gente, o Enoch definitivamente é o meu personagem favorito da série. Gente, eu amei o Enoch, eu tenho um crush, gente, tão grande no Enoch, gente, que vocês não estão entendendo. É mesmo, eu tinha que ter colocado o Enoch nos meus crushes literários, né, desse ano, gente. Meu Deus, que pecado que eu não coloquei, mas eu cito ele agora. Gente, o menino, assim, é meio mórbido, meio macabro, um tanto quanto pessimista, mas não tão... Não é pessimista, é porque, tipo... Ai, como que eu explico, gente? Não tem como explicar, mas... Ai, gente... Eu amei o Enoch, principalmente pelo fato... Eita, gente, que soluço. Perdão. Principalmente pelo fato de que eu assisti o filme. E o ator que fez o Enoch no filme... Gente, lindíssimo, maravilhosíssimo, gatíssimo. Ai, gostei. Assim, o ator, ele tem a cara de Enoch. Inclusive, eu li o livro todinho, o resto da série, no caso, imaginando o ator do filme como o Enoch dos livros. E eu amei, gente. Foi babado. Amei. Ah, gente, surtos. Gente, eu vou ter que citar também os personagens de Blackwater, né, que eu amei, gente. A Sister, a Mary Love, a Eleanor. Gente, só mulheres, né, porque as mulheres são divas. E, gente, eu amei. Gente, que personagens maravilhosos, gente. A Mary Love, cara, que personagem bem construída, sabe? Gente, ela é tão bem construída que a gente pega o ranço dela de verdade, real, oficial, tal qual Larissa Manoela, que eu peguei ranço dela por causa dos personagens que ela fez na novela, principalmente lá em Carrossel, né, Maria Joaquina. Eu tinha tanto ranço de Larissa Manoela, eu achava que eu não gostava era da Larissa Manoela, só que não, eu não gostava da Maria Joaquina de Carrossel. Vocês veem que eu peguei tanto ranço de Larissa Manoela com Maria Joaquina. E a mesma sensação a gente tem lendo esse livro, que a gente pega esse ranço de Mary Love, sendo que, tipo, é uma personagem no livro, tipo, nem numa novela não tá o negócio, né, gente? E você pega um ranço, mas ao mesmo tempo você gosta dela. E assim, maravilhosa. A Sister, também maravilhosa. Gente, que personagem bem construída também, assim, dentro dos padrões dela, e depois, sabe, vai mudando. E a Eleanor, gente, eu acho que é assim que se fala o nome dela. Se eu estiver falando errado, I'm sorry. But, gente, eu amei. Gente, que personagem, ó. Muito bem construída, gente. Girl power, gente. Mulheres maravilhosas desse livro, dessa série. Muito bom, amei. Próxima question, gente, que eu nunca nem tinha respondido essa question.
das outras vezes que eu fiz esse vídeo, porque não era uma coisa que acontecia na minha vida, mas agora aconteceu. Melhor adaptação cinematográfica que você assistiu, né, de um livro. E aí, gente, eu assisti uma única até o dado momento. Se eu tivesse assistido outra, gente, eu esqueci. Mas, definitivamente, essa foi a melhor adaptação que eu assisti de um livro, porque ela é fielzíssima ao livro. Pedro Páramo. Inclusive, o filme e o livro, tudo tem o mesmo nome, né? A adaptação tem o mesmo nome do livro, né? O livro é do Juan Rulfo, um autor mexicano. E, gente, que filme bom. Pra vocês terem uma noção, eu li o livro e não entendi bulhufos. Gente, eu não entendi nada do livro. Eu fiquei muito perdida na leitura do livro. Eu precisei... Eita, barulheira, não põe bem, não. Eu precisei, gente, assistir vários vídeos pós término da leitura e assistir o filme pra eu conseguir entender o livro. E, gente, foi muito bom ter assistido o filme, porque o filme, ele é fielzíssimo, gente, ao livro. Assim, sem tirar nem pôr. É como se eu tivesse pegado o livro e realmente feito todo o filme dele na minha cabeça. Gente, muito bom. Tá, é assim o filme, gente, que... Alerta de nudez, tá? Gente, tem nudez nesse filme, tá? Assim, peitos, bundas, entendeu? Aparecem nesse filme, tá, gente? Eu fiquei tanto quanto chocada que eu tava assistindo o filme do nada, uma bunda, um peito. Eu fiquei, uai, gente, que diabo é isso? Mas, assim... né? Assiste o filme, gente, é muito bom. E, cara... Que adaptação foda. A escolha dos atores, gente, que atores fodas, entendeu? Eu quero muito reler o livro e quero muito rever esse filme várias e várias outras vezes, porque é muito bom. Muito bom mesmo. Netflix arrasou nessa adaptação, hein? Arrasou, de voo. Próxima question é sua resenha favorita escrita ou em vídeo. E assim, gente... Esse ano eu fiz mais vídeos de resenha, né, porque eu aproveitei que tava na época de Copa, né, gente, eu tinha lido alguns livros, não todos os livros, né, dos países da Copa, e alguns que eu tinha lido, eu fiz vídeo. Então, assim, eu não sei escolher a melhor resenha, gente, eu não sei qual foi a melhor resenha que eu fiz, assim, que eu gostei de fazer, e não que performou bem aqui no YouTube, mas tipo... sei lá, gente, eu acho que talvez a de guarda-costas foi uma resenha muito boa, porque eu surtei fazendo o vídeo, né, gente, assim, vocês verem ali, vocês assistirem aquele vídeo, vocês vão ver eu maluca, eu pulando, eu gritando, e whatever, meu Deus, que livro bom, que livro maravilhoso, e tipo, vai ter adaptação, e surtos, e mais surtos, então, talvez esse tenha sido o melhor vídeo de resenha que eu fiz esse ano. Não sei, gente, eu não sei escolher. Porque todos os vídeos foram legais de ter gravado. E, sei lá, acho que eu colocaria esse. Gostei de ter feito. Aí, gente, última pergunta é: quais livros você precisa ou quer muito ler até o final do ano? E assim, gente, livros que eu preciso, que eu quero ler muito daqui até o final do ano, são do meu projeto pessoal, dessa maratona de ler um livro de cada país da Copa do Mundo, né? Eu quero finalizar esse projeto. Eu tô achando que eu não vou conseguir ler todos os livros, eu acho que vai ficar alguns livros ali sem ler, muito provavelmente, porque, né, gente, 48 países, né? Assim, e muitos livros ali com temáticas que são um pouco difíceis de você ler, assim, um livro atrás do outro, de você digerir, sabe? Então, eu não consigo pegar esses livros e ler ele tudo um atrás do outro. Gente, eu não sou igual a galera que só lê clássicos e que consegue ler os clássicos um atrás do outro e não fica lelé da cuca, sabe? Porque eu fico lelé da cuca, gente, se eu pego um livro mais pesado, um livro mais rebuscado e leio ele esse mês, no próximo mês eu também leio um livro assim, gente, eu já fico meio lelé das ideias, eu já fico, tipo, perdida no mundo, assim, sabe? Tipo, meu Deus, onde é que eu tô fazendo? Eu já fico doida. Imagina se eu ler só isso durante todo o meu ano. Não, gente, por isso que tem uma diversidade muito grande de livros que eu li nesse ano. Eu li série, eu li fantasia, eu li romance. Eu só não li distopia até agora, né, gente? Não li uma distopia esse ano. Eu li suspense e tal, então...
Porque eu tenho que variar minhas leituras, gente. Se eu ficar só presa num estilo de livro ali, uma coisa meio rebuscada, uma leitura meio densa, meio difícil, eu vou ficar maluca da minha cabeça e eu não tô afim, entendeu? Então, eu prefiro ir mesclando. E é isso, gente. Eu quero muito concluir este projeto. Eu tinha feito no início do ano, gente, um vídeo com a minha irmã, onde ela escolheu alguns livros pra mim poder ler, né? 12 livros pra ler no ano. Pois então, ela escolheu pra mim os 12 livros. E aí, eu não li nenhum dos que ela escolheu. Ou eu li algum. Não, gente, tem um que eu vou ler agora. É pra me ler agora esse mês de junho. Eu acho que eu vou ler sim, porque eu comecei a ler ali, li umas 2 páginas dele, achei legal, interessante. Quero seguir com a leitura. Mas é isso, gente, dos livros que ele escolheu pra mim, que inclusive tá aqui. Gente, eu tô olhando pra eles ali na cadeira, em cima da cadeira, separadinhos pra mim poder ler, e eu não li nenhum. Então, assim, não vou ler de novo, né? Tenho certeza que eu não vou ler. Eu nunca li esses 12 livros pra ler no ano, gente. Nunca. Se eu li um livro de todas as vezes que eu fiz esse negócio de 12 livros pra ler no ano, se eu tiver lido um, foi muita coisa. E é isso, gente. Se eu concluir o meu projeto, eu já vou ficar feliz. Assim, eu consigo concluir porque tem muitos livros pequenos, muitos livros curtos, sabe? Pra ler. Só que são livros que tem uma certa densidade nos livros, né? Então, não sei. Mas é isso, gente. O que vocês acharam das minhas respostas? O que vocês responderam aí? Vocês responderam comigo nos comentários? Eu acho bom que sim. E é isso, gente. Vocês gostaram do vídeo e tudo mais? Curte aí o vídeo e se inscreve no canal, né? Você tá maluco? E é isso, gente. Ai, vamos encerrar por aqui, porque eu já tô ficando com sono, já tô... Agora eu começo a falar coisas aleatórias, vou falar nada com nada, e é isso, gente. Um beijinho pra vocês, fiquem com o Papai do Céu e até o próximo vídeo. Bye!